Fala pessoal, final da Copa do Mundo, voltamos a falar do Esporte Clube Corinthians Paulista aqui no Podcast Mão. Hoje coletiva de Ángel Romero, contrato por 2 anos com o Corinthians até o final de 2024. Lembrando que o mandato do Duílio vai só até o final de 2023, ou seja, o novo presidente ainda terá 1 ano de contrato com o Romero a cumprir. Se der certo, ok. Se der errado, vai ficar mais um jogador encostado lá no Corinthians. Assim como o Luan, que tem contrato até o final de 2023, a gente vai ter que ficar aguentando o Luan por mais 1 ano com salário absurdo e sem jogar no Corinthians. E os outros reforços, e os outros jogadores? Felipe Coutinho, minha opinião, Felipe Coutinho é um sonho impossível, tá? Tanto pelo que o Aston Villa vai querer para vendê-lo, quanto pelo salário em euros que ele ganha na Europa. Mesmo que ele ganhasse o maior salário do Corinthians, não chega nem na metade do que ele ganha na Europa. E um problema muito sério que o Corinthians vai enfrentar a partir desse ano, que deve estar causando todo este fraco movimento nas contratações do Corinthians. O torcedor ficou acostumado nos últimos anos, né? Chegou Paulinho, Maicon, Balbuena, não sei quem, Roger Guedes e bababá, Renato Augusto. Só que a partir de 2023, o Corinthians tem que começar a pagar a Caixa Econômica Federal pelo estádio. Há uma dívida que o Corinthians renegociou, mas tem que começar a pagar. Uma hora o Corinthians conseguiu um alívio em 2022, então todo o dinheiro do estádio foi para o Corinthians, mas em 2023 o Corinthians vai ter que pagar, no final do ano, cerca de 70 milhões de reais à Caixa Econômica Federal. Tira uns 20 milhões de reais do name rights, da Neoquímica 50 milhões de reais mais ou menos. De onde vem essa grana? Da renda do estádio. Praticamente, sei lá, 70%, estou chutando os números, tá? 70%, 80% da renda do estádio vai para esse pagamento da Caixa Econômica Federal. O restante fica com o Corinthians. Então imagina, em 2022 você tinha 100% do dinheiro da renda. Em 2023, 20% do dinheiro da renda. É muita grana que o Corinthians vai dispensar nesse pagamento da Caixa. Por isso, para que o Corinthians não aumente tanto assim a dívida que já chega a 1 bilhão de reais, mesmo o Corinthians movimentando muito dinheiro, quase 700 milhões de reais passam pelo Corinthians todo dia, né? Mas não é que esses 700 milhões de reais o Corinthians tem no banco, não é isso, é o que passa. Chega de patrocínio, chega de televisão, chega de prêmio, chega não sei o quê, só que o Corinthians tem que pagar. Tem que pagar empresário que deve, tem que pagar juros do banco, tem que pagar não sei o que, tem que pagar não sei o que lá. Então, por isso que a dívida só aumenta, apesar do Corinthians ter superávit. O Corinthians tem o superávit, mas a dívida só vai aumentando. Você tem pagamentos de curto prazo, que são pagamentos que você faz em 12 meses, e você tem pagamentos de longo prazo. Os pagamentos de curto prazo do Corinthians são muito altos, quase 600 mil reais de pagamentos que o Corinthians teria que fazer nos próximos 12 meses, mais os 70 milhões do estádio. Vocês estão entendendo por que o Corinthians não está tão agressivo assim nessa janela de transferências? Tomara para o torcedor corintiano que aconteça o que aconteceu em 2017, que o Fernando Lázaro seja um novo Fábio Carille, com um time modesto o Corinthians dispute e ganhe títulos, porque vai precisar de sorte, vai precisar de muita luta, de muita raça. O Corinthians, eu sei que vocês não vão gostar do que eu vou falar, não tem nenhuma condição financeira hoje de brigar com Palmeiras e com Flamengo, zero. Se o Corinthians disputar um jogador com o Flamengo, perde. Se disputar um jogador com o Palmeiras, perde. Porque o Corinthians hoje não tem nenhuma condição financeira de disputar com o Flamengo e com o Palmeiras. Então vai ter que ser na garra, vai ter que ser na raça. O Fernando Lázaro vai ter que ajeitar a casinha. O Paulinho vai voltar a jogar, o que já é um reforço considerável.
O Romero chegou, fez a selfie aí que você tem na capa desse vídeo. E como eu não gosto de enrolar vocês, não vou ficar fazendo assim, Felipe Coutinho tá chegando! Cara, é muito difícil para não dizer impossível. E eu acho muito difícil que o Corinthians contrate jogadores desse naipe. Vai ter que ser na base do que sempre foi no Corinthians, na raça, na garra e no coração. Valeu, galera. Finalizando a Copa do Mundo. Volto a fazer o podcast normalmente, o jornal da Fiel, tá bom? Então, às vezes gravado, às vezes ao vivo. Quando der eu faço gravado, quando der eu faço ao vivo. Mas espero que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, ajuda nós aqui no Jornal da Fiel. Fechou? Um abraço a todos.